Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo agora. Que Deus possa te abençoar grandemente a tua vida, o teu coração. Quero orar com você nesse momento, continuar na presença de Deus para que Ele possa nos iluminar o nosso entendimento, revelar os teus segredos e como o Senhor operou e opera até hoje. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, bendizer o teu santo e poderoso nome. Senhor, revela a tua palavra, revela a tua vontade, leva-nos a um lugar de revelação, de entendimento da tua palavra, este lugar onde possamos ter acesso a ti, Senhor, e crescer em estatura, em conhecimento, em graça, em poder, na revelação do teu Espírito. Se conosco, mais essas aulas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um recapitulado bem rápido, irmãos, para que nós possamos ganhar tempo, né? Falamos na última aula sobre o acampamento, unidade 4. Faltou concluir a unidade 4, nós vamos fazer isso agora e entrar na unidade 5, que é adentrar de fato no tabernáculo. Então a gente sabe que quando Deus ele mostra a sua casa para Moisés, né? E fala assim: eu quero habitar no meio do meu povo, faça conforme o modelo que você está vendo aqui nos céus. E ele coloca as 12 tribos, né? As tribos separadas, né? Em volta da sua casa, mostrando que Deus sempre quis estar no centro, no centro, no centro de tudo. Se Jesus é o centro, então todas as coisas são colocadas em ordem. Aí vimos lá que ele colocou Judá, né, como cabeça de uma dessas três tribos, Dan como cabeça, Efraim como cabeça, Ruben como cabeça, e tudo isso representando, né, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, né? Eu sei que você já estudou isso no segundo ano, né, matéria didática e prática da vida de Cristo. Você vai ver os 4 evangelhos, os evangelistas mostrando a casa como que era, né? E os evangelhos mostrando do seu ponto de vista o Messias, né? Então cada um tinha um ângulo de visão e ele relatava com um público-alvo, especificando, mostrando a casa eterna, o plano de Deus que habitava no centro, no meio, dentro do povo. E Jesus é o seu Filho que tabernaculou conosco, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E hoje ele habita através do Espírito Santo. Hoje, o tabernáculo, a casa de Deus, somos nós. Por isso que nós entendemos que se nós estamos nele, com ele, nós iremos frutificar, nós iremos revelar Deus. Assim como um dia perguntaram para Jesus, ele falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E os discípulos que estavam perto perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já basta, né? E Jesus ele fala assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se alguém é casa, se alguém é habitação do Eterno, né? É para ver Deus em nós. Tem que ver Deus em nós. Nós somos reflexo, nós somos um espelho, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos fazer com que as pessoas possam ver Deus em nós. Alguém, um sábio, até fala: se não for para ver Deus em mim, é melhor que não olhe para mim. Então agora vamos continuar para encerrar essa unidade 4, né? E nós vamos na matéria de hoje, que é a unidade 5. Vamos falar um pouquinho sobre os levitas. E nós já abordamos um pouco, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Os levitas foi a tribo consagrada, né? Foi a tribo escolhida, né, por Deus. E é interessante que quando os levitas, vamos ler aqui, foram escolhidos como a tribo consagrada, eles tomaram o lugar de cada primogênito das famílias de Israel, em um ato de substituição. Deus ele faz isso na sua palavra, decorrente aos tempos, faz a substituição. No entanto, um exemplo maior é Jesus Cristo, que nos substituiu.
a sentença, o juízo, o castigo, a ira de Deus deveria de vir sobre nós. Mas ele nos substituiu. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, o seu primogênito, unigênito do Pai. Para quê? Para nos substituir. E assim a palavra de Deus sempre está fazendo essas coisas. E quando Deus tira o povo do Egito, então quando eles passam daqueles umbrais, daquela Páscoa, né, quando a marca do sangue, ele tomou, né, os primogênitos, ele tomou o povo, né, para si. E o problema é que eles não entenderam, né? Eles não entenderam. Então, assim como os levitas se levantaram entre o homem e Deus por meio do sacerdócio, porque o sacerdócio é isso, é mediação, é ficar na brecha, é intermediar, né? Assim, Jesus é levantado entre Deus e o homem para ser mediador e a troca, e trocar, né, na verdade, a vingança pela misericórdia. O desejo de Deus era que todo o povo de Israel fosse reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá, né, em Êxodo 19:6. Esse texto é muito bom nós guardarmos isso, porque isso faz parte através de uma substituição também. Olha que interessante o poder que há nessa substituição. Que diz assim, ó, vamos lá, lê Êxodo 19:6, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só que, porém, somente a tribo de Levi, né, ela se manteve fiel a Deus e Moisés, lá naquela questão do bezerro de ouro, né, e Deus fala, quem é por nós, vem para cá. E quem quer ficar aí com a idolatria, porque idolatria nada mais é que prostituição, né, espiritual, e eles fizeram isso. E aí algo acontece, porque Deus ele vai fazer novamente essa substituição, ele pede para fazer uma contagem, que está lá em Números 3, depois você lê com detalhes, número 3, creio que 4. Mas eu vou ler um texto aqui, que está em Números 3, do 40 ao 41. Disse mais Jeová a Moisés, contarás todos os primogênitos dos filhos de Israel. Por quê? Porque todo primeiro, toda primazia, toda primícia é de Deus, né? Então Deus ele fala assim, ó, conta todos os primogênitos, desde a idade de 1 mês e daí para cima, e tomarás o número dos seus nomes. Faz lá um censo, pega todos os primogênitos. Conta quanto tem. É Deus fazendo uma substituição. E tomarás os levitas para si. Eu sou Jeová. Em lugar dos primogênitos, de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Então Deus ele pega os primogênitos, faz uma contagem, ele pega a tribo de Levi e ele faz uma troca, ele faz uma substituição. Ele muda. E agora ele devolve os primogênitos para Deus, para o povo, e ele toma para si. Ele toma para si, no entanto, que os levitas, eles não tinham terra. Não foram dadas terras para eles. Eles não tinham parte. Por quê? Porque Deus era a herança. Então, eles ficaram escondidos em Deus. Eles ficavam espalhados, os levitas, eles ficavam espalhados depois do reino, né, instituído na terra prometida, eles ficaram espalhados, né? Para quê? Para ficar santificando, purificando, exercendo o sacerdócio. Então, a tribo de Levi era responsável pelo ofício sacerdotal, também por cada peça e partes de todo o tabernáculo, quer no transporte, quer na montagem e desmontagem do mesmo. Então, quem tinha a incumbência de carregar a presença de Deus, carregar o tabernáculo, a moradia, era a tribo de Levi. E Levi significa unir, atar,
É Deus, através do sacerdócio levítico, unindo, atando novamente, trazendo, porque um levita, ele conduzia de novo o povo a Deus. Ele fazia este encontro, esta união, né? Então, esse hoje é o papel de quem? Da igreja. Deus estava usando a tribo de Levi para unir o povo com Deus. Seriam mediadores, eles exerciam também, né, claro, o sacerdócio. Hoje, Deus usa a sua igreja do mesmo jeito que os judeus, né, este povo que Deus tirou remido do Egito e ele leva para o deserto, né? Ele abre o mar vermelho e eles foram batizados, sabe? Existe uma mensagem muito real, uma revelação muito forte em tudo isso. Desde eles passarem até os dos umbrais, sendo justificados, né? Porque o juízo veio no cordeiro, aquele cordeiro que, que era da Páscoa, né? Que significa passagem, que o anjo, né, o destruidor, passou por cima das casas, onde tinha a marca, onde já tinha acontecido um juízo. Alguém já havia substituído. É muito sério isso. E aí então Deus agora ele usa, ele tem a sua igreja para substituir, porque o que acontece? O plano de Deus, o sacerdócio de Deus, ele sempre está acontecendo. Mesmo se alguém não entende ou rejeita, ele levanta outro, né? E hoje a bola da vez, podemos falar assim, é a igreja. É eu e você. Sou eu e você. Por quê? Aqui está escrito em 1 Pedro 2, 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, nós somos sacerdotes. Ao mesmo tempo que nós exercemos um sacerdócio, nós governamos, porque tem a realeza, o reino. Então, o reino de Deus, a morada de Deus agora está dentro de nós. Então, nós temos autoridade para exercer sacerdócio e governo. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, agora, Deus é a nossa herança. Ele tomou para si. Por isso que Colossenses 3 fala que a nossa vida está escondida com Cristo nas regiões celestiais, que está à destra de Deus. Qual é o propósito desse sacerdócio real? A fim de proclamardes as virtudes. Então, o ministério sacerdotal é proclamar as virtudes de Deus e trazer de novo Deus ao povo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então hoje, nós, como igreja, como corpo de Cristo, né, aqui nessa terra, nós exercemos este sacerdócio real, né? Nós mostramos Deus habitando dentro do homem, né? Nós falamos das virtudes de Deus. A virtude de Deus agora habita dentro de nós. E agora nós temos essa autoridade para falar. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos aqui agora com a unidade 5, né? E nós vamos adentrar, né, de fato, no tabernáculo, né? Esse tabernáculo de Moisés. Mas há um tempo atrás eu fiz um seminário, né? E eu trabalhei toda a questão do tabernáculo. E eu separei alguns slides, né? E creio que vai dar para a gente postar, né, ou publicar aí para vocês. Mas é o seguinte, para que a gente possa entender um pouquinho,
né, e ter algumas revelações de como funciona o tabernáculo, né, a gente pode ver o seguinte: Deus ele fez a sua casa separando em 3 níveis, né? O átrio, santo lugar e santo dos santos. À medida que você ia adentrando nesse tabernáculo, né, crescendo em maturidade, crescendo, né, aí a revelação de Deus começa a acontecer. Deus, ele se manifesta, ele se revela. Então o átrio, ou pátrio, assim como Deus é dividido, né, vamos dizer assim, podemos chamar de 3 níveis, né, de, de revelação, ou daquilo que ele é, ou de quem ele é, assim o homem também é. O homem ele tem um corpo, né, uma alma e um espírito. Né? Você sempre começa pelo corpo, porque o corpo, porque é aquilo que nós vemos. O corpo é essa realidade que nós conseguimos nos movimentar, interagir com essa dimensão. Então lá no átrio, todos poderiam entrar. O átrio é algo que todos tinham acesso, né? E o átrio representa o corpo. Assim como a música, a musicalidade são em 3 níveis, né? Assim como outras coisas, 3 céus, não é? Nós temos o primeiro céu, que é essa dimensão onde todos podem ver. Aí depois tem o segundo céu, que são as regiões celestiais. E o terceiro céu, aonde o trono de Deus está. Então, são níveis de entendimento, de revelação, de divisão, para que possamos começar a crescer. Né? Então, eu entendo que no primeiro nível é o pátio, é o átrio que representa o nosso corpo físico. Ali nós entramos com ações de graça. Então, como nós podemos ter ação de graça? Primeiro nível. Louvor, segundo nível. E o terceiro nível é o nível mais profundo, que é o nível da adoração. Assim também, quando Jesus ele revela ao Pai, ele falou assim: eu sou o caminho, primeiro nível, que é a porta de entrada para o pátio. Eu sou a verdade, que é o segundo nível, que é a entrada do santo lugar. E eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida era revelada lá no Santo dos Santos, porque Deus é vida. Ele é o autor e consumador. Né? Paulo fala que é nele que nós existimos, nos movemos e vivemos. Sempre 3 níveis. Sempre 3 níveis. Então, assim como o corpo representa o átrio, a nossa alma, ela representa o santo lugar. E o nosso espírito, que está ligado com o Espírito de Deus, agora que habita em nós, está no Santo dos Santos, lá onde está a sala do trono, lá onde que Deus governa no Espírito, porque Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem, está falando de adoração, não está falando de louvor, em espírito e em verdade. Então, é um caminho de revelação. Primeiro, eu entro no átrio e eu me santifico. Por quê? Porque ali está o altar de holocausto, onde representa a cruz de Cristo, onde eu passo pelo sangue, ali fulmina toda a minha carne. E aí o que acontece depois, no átrio ainda tem a pia de bronze, nós vamos falar um pouquinho mais, onde representa os batismos, onde representa o batismo nas águas, onde representa a santificação, para que eu possa adentrar na verdade de Deus, que está no lugar santo. Então, o primeiro lugar é um lugar de salvação, o átrio. O segundo lugar já é um lugar de serviço, porque uma vez que eu sou salvo, eu começo a exercer o meu sacerdócio.
O sacerdócio real, lembra? Então agora eu começo a ter revelações de Deus, eu começo a trabalhar para edificar a casa de Deus. Mas a casa de Deus não, como Paulo também falou em Atos 17, Deus não habita em templos feitos de mãos humanas. Ele que é o Senhor dos céus e da terra. Então, a edificação da casa de Deus agora é edificando vidas, ajudando, aperfeiçoando as vidas, para que desempenhem um sacerdócio real dentro da onde? Dentro do lugar que está inserido. Porque lembra que os levitas eles eram espalhados dentro da terra prometida, dentro da terra? Assim hoje a sua igreja, né, o corpo místico de Jesus Cristo, ele é espalhado. Então, todo lugar nós iremos ver a igreja de Cristo, né? O ministério, o sacerdócio real sendo desempenhado. Mas assim como existe a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, existem os falsos. Então, assim como existe um sacerdócio real, existe também um sacerdócio maligno, um falso, uma imitação. Então, nós precisamos ficar bem atentos. E um sacerdócio maligno nada mais é que um sacerdócio governado pela alma e não conduzido pelo Espírito. Então, se eu não consigo entrar no Santo dos Santos, eu vou continuar num nível raso, sendo governado por aquilo que eu penso e eu acho. E aí eu posso estar contaminando, exercendo um sacerdócio maligno, baseado em meus sentimentos e não naquilo que a palavra de Deus diz. Até porque a palavra de Deus fala que o meu justo viverá pela fé. Ele não anda por vistas, mas ele anda por aquilo que Deus fala. Porque quando Deus fala, ele cria. Quando Deus fala, ele traz vida. Então, tudo isso nós precisamos entender para que nós possamos adentrar agora neste lugar, nesta lugar de plena habitação de Deus no meio ou dentro dos homens. E aí eu te convido então a entrar e trabalhar nessa questão. E é interessante que você vai caminhando em cada utensílio. Nós iremos crescendo, nós iremos, Jesus, ele será revelado para nós, até que cheguemos ao Santo dos Santos, aonde Deus habita, no nível maior, aonde a vida está, aonde a presença, a glória de Deus é revelada, aonde a santidade de Deus é conhecida, no Santo dos Santos. Aonde você vai ver que o estilo de vida é adoração. Aonde a nossa vida é conduzida pelo Espírito. E aonde Deus se move, aonde Deus fala, aonde Deus se revela. É neste lugar que eu te convido a entrar. Vamos lá então. Átrio exterior ou pátio. Vamos começar essa jornada de maturidade, de amadurecimento, de crescimento, de revelação? Vamos começar então, do nosso ponto de vista, é de fora para dentro. Por quê? Porque o homem está fora e ele tem que entrar até chegar lá no Santo dos Santos. No ponto de vista de Deus, ele começa lá do Santo dos Santos e ele vem buscar o homem aqui para fora. E ele vem conduzindo até a sua presença. Átrio exterior ou pátio. Está aí na sua apostila, na unidade 5. Então, aqui tem uma figura, né, para que a gente possa entender. As tribos eram espalhadas, né, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Estavam Arão, né, os seus filhos, Moisés, tudo à frente, no oriente, na entrada. E agora vamos adentrar. Então, quando você entra para a porta, você vai ver que aqui neste lugar que você entra pelo caminho, né? E Jesus ele fala, eu sou a porta, você vai entrar aqui. E o primeiro utensílio que você vai ver é o altar de holocausto,
Você tem que respeitar este caminho, né? E depois a pia de bronze ou bacia de bronze. Então todo israelita poderia entrar neste lugar. O que eu entendo nos 3 níveis, voltando aqui para os 3 níveis, né? De revelação da presença, da glória de Deus. Aqui Deus não se revela, aqui Deus não se revela, mas aqui ele se manifesta. Aqui, no primeiro nível, é onde a multidão entra. Multidão. Então todo israelita poderia entrar aqui. Só que a gente vê que aqui é multidão. No Santo dos Santos, aqui são aqueles seguidores que seguiam um pouco de longe, né? Então acontecia alguma coisa, eles espirravam, né? Apertavam um pouquinho mais o calo, né? Eles, não dá para mim não quero. E lá no Santo dos Santos, que é para lugar para discípulo. Discípulo é aquele a qual Jesus revela os teus segredos, onde o mestre forma impregna o seu caráter, a sua imagem no discípulo. Então, vamos lá. Então, é essa parte aqui que nós iremos trabalhar agora no átrio exterior ou pátio. Qualquer israelita poderia entrar nos átrios, mas somente a tribo sacerdotal poderia adentrar o tabernáculo. Uma parede de linho branco representa a consciência, né, do pecado que estava sendo revelada por Deus pela impossibilidade de qualquer um se aproximar livremente. Né? A gente vai ver que ele é separado, todo este lugar aqui, ó, né, que o povo tinha que vir por uma porta só. Não dá para entrar ou em outro lugar ou por trás, não tem como chegar direto no Santo dos Santos. Você tinha que respeitar e entrar. Uma parede de linho branco representava a consciência, né? E aí a gente vê que era impossível o homem entrar neste lugar ou ver ou ter as revelações, né, de Deus. As cortinas externas, ao longo de 150 metros de extensão por 2,5 metros de altura, estava posta cercando o tabernáculo, exceto por uma única porta que estava aqui na entrada, no centro aqui, né? E esta cortina da porta da entrada era diferente, formada de linho multicolorido. Então tinha algumas cores aqui. Diferenciava de toda a cerca de linho que limitava o átrio. Este é o único meio pelo qual os homens e mulheres poderiam chegar a Deus. Não tem outro caminho, não tem outra entrada, não tem como. Era a única entrada de todo o tabernáculo. Não havia nenhum outro meio, seja um sacerdote que fosse ministrar ou um pecador arrependido buscando perdão. Teriam que entrar por esta porta. E esta porta, nós temos a revelação, nós temos entendimento, né, de quem é. Jesus, ele fala, né, em João 10, 9, ele vai falar do ladrão, né, lembra? Ele vem para roubar, matar, destruir. O ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele usurpa aquilo que é de Deus. Mas Jesus, ele fala, eu sou. Sempre quando Jesus ele faz uma declaração, eu sou, ele está dizendo que ser Deus ou semelhante a Deus. E os judeus ficavam loucos, né, com isso. Então, quando Jesus ele revela ser o Messias, o Filho do Deus vivo, ele fala, eu sou. Por isso que João fala dos 7 eu sous de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. E em João 14, 6, né, ele também declara, eu sou o caminho, que é a primeira porta, a primeira entrada para o átrio. A verdade, que é a segunda entrada para o santo lugar. E a vida, que é a entrada para o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, a sala do trono. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nunca declarou que ninguém vai ao Pai, porque o Pai e ele são um. Então, quando eles querem falar assim, olha, Jesus, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai, isso me basta. Jesus, ele fala assim, peraí, você está comigo andando todo esse tempo,
Você não consegue me ver e ver o Pai em mim? Como isso? Então, você tem que respeitar os processos. Então, se nós não entrarmos pela porta, nós estamos usurpando, nós estamos sendo ladrão, nós estamos entrando num lugar aonde nós podemos receber um juízo. Então, quando alguém acessa o reino espiritual de uma maneira errada, por sangue de bode, por sangue não sei o quê, por sangue não sei o quê, hoje fazendo as obras, né, de ocultismo, macumbaria e tantas outras coisas, os demônios usando, né, como que Deus opera, tentando trazer engano, né, enganando as pessoas. Então, não tem como vir ao Pai, senão por Ele. Jesus, ele está lá dentro do Santo dos Santos. Jesus, ele está lá dentro do terceiro céu. A palavra de Deus fala que ele se esvazia da sua glória, então ele vem descendo dimensões. Ele vem chegando a dimensões, a níveis, até chegar para fora do tabernáculo, até para chegar para quê? Para que possa mostrar o caminho, para que ele possa conduzir o homem, trazer o homem de volta a Deus. Então ele vem se revelando, ele sai de um nível maior e vem se esvaziando, se humilhando, tomando forma de servo. Sabe o que ele vem fazendo? Participar de carne e sangue. Para fazer o quê? Uma substituição. E através dessa substituição, né, agora um portal se abre e agora temos acesso. É extraordinário o ministério de Cristo. Um dos maiores milagres, o maior milagre que eu vejo, que eu entendo na palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, é Jesus nascendo de carne e sangue. É a obra do Espírito Santo falando com, com Maria, né? Bem-aventurada és tu, mulher, né? Agraciada, você é virtuosa, achou graça diante do Altíssimo. Né? O Espírito Santo virá sobre ti, te envolverá. Meu Deus, o maior milagre foi esse, é o Jesus nascer da carne e sangue, e sem contaminação, nascer perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro que tira o pecado do mundo ser revelado. E é interessante que ele já havia sido morto, porque a palavra de Deus que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É um mistério, é algo extraordinário a questão de Jesus vindo resgatar, saindo para fora do arraial, para buscar o homem, para conduzi-lo até novamente ao terceiro céu, que é onde Deus se revela. É ele saindo, o maná, o pote do maná, né, que está dentro da arca, saindo daquela arca e entrando, saindo para fora para buscar. Morrer lá fora para abrir um portal, e é neste lugar que Jesus morre. A cruz de Cristo é representada pelo altar do sacrifício ou altar de holocausto. Essa aqui é a imagem, tá, do altar do sacrifício. Qualquer israelita que se aproximasse do tabernáculo pela porta do átrio se via frente a frente com uma destacada e ameaçadora peça, o altar do sacrifício. Ao lado deste altar havia sempre um sacerdote. Então, um ministro, um sacerdote, um levita, ele ficava do lado, né? Ele ficava aqui do lado. Então, o pecador, quando entrava na porta, ele já se deparava de frente, não tinha como você continuar o acesso, né? Jesus é a porta, é o início. Agora aqui começa um processo, né? Um processo que eu e você devemos passar, enfrentar, né? Nós temos que entrar, olhar para esta destacada e ameaçadora peça, olhar para o peixe, peraí, aqui é um portal. Então eu tenho que entender tudo isso, o que significa
um altar do sacrifício. Vamos lá. Sua construção era de madeira de acácia. E a madeira acácia, ela tem uma representação da nossa humanidade, sabe? Ela tem essa representação. Revestido de bronze, e bronze sempre fala de juízo. Possuía 4 pontas em formas de chifre. Aqui estão as pontas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Onde os animais eram amarrados para o sacrifício. Aqui, o sangue do animal inocente era derramado, fazendo expiação, resgate, pagamento para perdão do pecador. Aqui também acontecem substituições. Por isso que a Bíblia fala muito de substituição. Vamos continuar aqui. Aqui está a imagem, tá? Guarda bem a imagem, né? Que a gente vai voltar sempre para olhar um pouquinho aí. Sem passar pelo altar de sacrifício, não havia outro modo de se aproximar de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E se não acontece a eliminação do pecado aqui, neste utensílio, não consegue adentrar, não vai conseguir continuar a entrar neste lugar. Então, a aliança, dom de Deus, ou aliança de Deus, né? Vamos falar assim, que tá errado. Era uma aliança de sangue. Todo um ritual foi estabelecido para que a ira de Deus contra o pecado fosse mantida encoberta. Então você vai ver isso lá em Êxodo 18, 20. Não é em Ezequiel, não, é em Ezequiel, perdão, é em Ezequiel sim, 18, 20, que lemos: a alma que pecar, esta morrerá. Daí a substituição que se fazia do animal inocente pelo homem culpado. Ou, quando ele colocava as mãos, ele transmitia, ele transferia, ele fazia a substituição. Então, quem deveria de morrer era aquele que pecou. Mas um inocente, sem culpa, sem mancha, sem pecado, era transferido toda a culpa sobre ele. E quando isso acontecia, a ira, o juízo, vinha sobre o animal inocente. Tudo remetendo ao sacrifício perfeito de Cristo. Então, por isso que não tem como começar a conhecer a Deus sem antes passar pelo altar de holocausto, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é loucura para os ímpios, ela é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. Então, se nós precisamos entender todo o mistério da cruz. Por isso que a palavra de Deus fala: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus, o bendito do Pai, aquele ao qual o Pai fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo, se fez maldição por mim e por você, para que a bênção dele pudesse vir até nós. Ele saiu para fora. Então vamos lá. O primeiro utensílio do tabernáculo é esse, altar de holocausto. O termo holocausto veio de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que se sobe. Então, quando o animal ele era queimado, ele era consumido pelo fogo. Então aquele cheiro subia, né? Ele acendia. E Deus sentia aquele cheiro, não é? Por quê? Porque tinha que haver um juízo. Esta oferta ela é consumida totalmente, não podia deixar nada.
no sentido de vida, então ela era consumida. E aqui então representa a cruz de Cristo, por isso que é o altar de holocausto, porque é ascendente ou aquilo que sobe. Jesus ele desceu, mas ele também subiu. E quando ele ascendeu, a palavra de Deus diz em Efésios que ele deu dons aos homens. Ele foi lá. Ele representou toda a humanidade, todos aqueles que o Pai o deu, todos aqueles que o aceitaram. Quando Jesus ele entra na sala do trono, ele traz consigo eu e você. Ele leva a minha e a sua vida com ele. Então, nós fomos julgados, nós fomos substituídos na cruz. O altar de holocausto era para mim e para você. Aquilo representando um juízo eterno, um juízo que caberia a mim e você. E agora, Jesus nos substituiu, fez uma substituição perfeita, e agora nós temos que respeitar, entender, para que possamos agora adentrar e ascender também aos céus. A forma do altar era quadrada com 4 cantos, né, com nos cantos 4 pontas em formas de chifre. Chifre, ele remete a poder, autoridade e proteção. Poder e autoridade que nos foi dada através da sua morte e ressurreição. Proteção, por quê? Porque agora estamos escondidos com ele. Proteção por quê? Porque a ira já caiu sobre ele. Os 4 chifres revelam os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Os 4 chifres revelam a propiciação, a substituição, lembra sempre substituição, reconciliação e redenção. Propiciação dos pecados, porque uma vez por todas, agora o pecado não fica mais encoberto. Foi julgado. O pecado foi julgado na cruz do Calvário. Então, ele foi propício. Ele fez isso. Aí ele nos substituiu. Lembra que a Bíblia está falando sempre de substituição? Agora, a vida agora está escondida com ele, e a vida que eu vivo já não vivo mais eu, mas vivo em Cristo, né? Reconciliação. Por que reconciliação? Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então nós estávamos fora, longe de Deus. E agora, uma vez o pecado, né, já a cruz, tudo, a oferta sendo consumada, o pecado agora já, entendeu? Na cruz, eu agora adentro a um portal, agora eu tenho essa reconciliação, eu volto ao Pai. Porque nós viemos do Pai. Eclesiastes fala isso. A carne volta ao pó, mas o espírito volta para Deus que o deu, e nós somos espíritos. Então, e agora este ministério de reconciliação passou-se para nós. Então agora nós somos um sacerdócio real, que nosso primeiro ministério é reconciliar agora o povo a Deus. E redenção. Redenção nada mais é que um resgate. Redenção, na origem da sua palavra, é voltar ao seu antigo dono. Isso é redenção. Por quê? Porque ele foi usurpado. Porque foi perdido. E agora a salvação, o que é? Encontrar. Por isso que Jesus fala que ele veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Então ele encontrou as ovelhas perdidas e ele trouxe novamente ao Pai. Altar de holocausto é um lugar de juízo, mas ao mesmo tempo é um lugar de justificação. É um lugar de remissão. Hebreus 9, 21 e 22, que diz assim, igualmente,
também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que haja remissão, teve que haver derramamento de sangue. E no altar de holocausto, a hora que o sangue era derramado, e a vida da carne está no sangue, então tinha que se pagar o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então a morte de um inocente teria que substituir, teria que redimir, remir. Então é muito forte. Então, para que satisfazesse isso, teria que morrer. E é isso que acontecia aqui. Então, uma vez que o sangue era derramado, o sacerdote pegava o seu sangue e ele ungia com o sangue todos os outros utensílios. Ele se ungia, ele colocava marca em si para começar a adentrar, né, nesses níveis de revelação da casa, da habitação de Deus. O altar de holocausto faz analogia ao nosso primeiro rudimento da fé, que é discipulado. Jesus ele faz um chamamento, e eu creio que é ele naquela cruz, com os braços abertos, lá em Mateus 11, né, 28, 29 e tal. Ele fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então, é um chamamento. Isso não custa, não te custa nada. Mas pode vir você. Agora, um outro chamamento é aquele que Jesus fala quando ele fala da sua morte e da sua ressurreição. E ele diz, vinde após mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aqui está falando de um discipulado. Você vai vir após mim, eu vou à frente, vou mostrar um caminho e você vai vindo atrás. Um talmide faz, que é um discípulo, faz aquilo que vê o mestre fazendo, fala conforme o seu mestre. Então, discipulado está dizendo assim, eu preciso aprender com Cristo. Se Cristo passou pelo altar de holocausto, onde crucificou a sua carne, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a matar a minha carne, o meu ego, os meus desejos, o meu eu. É isso que diz. Então, a cruz não é o final. A cruz é o princípio. A cruz é um portal. O altar de holocausto é um portal, é um início de um discipulado. Então, é um início do processo de destruição da minha carne, da minha vontade. E se eu não passar, não respeitar aqui, eu vou comprometer toda a minha jornada, a minha caminhada de fé como sacerdócio real. Eu não vou conseguir adentrar. E se eu não respeitar e não entender aqui, eu não vou levar ninguém mais longe do que eu já fui. Então eu só posso levar alguém, conduzir alguém até onde eu já cheguei. Daqui a pouco a gente volta. Pia de bronze ou bacia de bronze. Após os sacerdotes passarem pelo altar de sacrifício, lembra que o altar de sacrifício é a cruz de Cristo, é o princípio, é o portal, é onde tudo se inicia, a substituição, né, do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o juízo sobre ele. Agora é um processo de purificação, de santificação, que nós vamos deparar aqui com a pia de bronze. Era aqui que eles se lavavam, né? Eles lavavam seus pés e mãos para que possam entrar, né, no lugar santo ou santo lugar. Então aqui também é um segundo utensílio muito importante para esta jornada, esta caminhada no tabernáculo, né? Então vamos ver o que representa, o que é essa pia. A pia era feita de bronze
e lembra-se que bronze fala de juízo ainda, né? Seu fundo era polido com um espelho, de tal forma que o sacerdote via o seu rosto refletindo nas águas. Está lá em Êxodo 30, 18, depois você lê. Foi constituída a partir dos espelhos das mulheres de Israel, né? O hebreus, né? As hebreias, ofertados para este fim. Os espelhos que elas possuíam eram aqueles que foram tomados, né, dos egípcios, feitos de bronze polido habilidosamente. Está lá em Êxodo 38:8, que diz assim: de cobre ou de bronze fez o lavatório e a sua base, né, dos espelhos das mulheres. Está lá em Êxodo 38:8. É o segundo utensílio. Essa aqui é a pia, né? Então, o desenho, um sacerdote se lavando depois de ter feito o sacrifício no altar de holocausto. Remete à purificação e juízo. Ela aqui representa o batismo nas águas, é um processo, lembra, um caminhar, um novo nascimento, um estilo de vida. João 3,5 diz Jesus para Nicodemos: em verdade eu te digo que quem não nascer da água, que é a palavra que tem a ver com o Espírito Santo, né? A água, a palavra e do Espírito, não pode entrar. Existe uma realidade, não pode entrar no reino de Deus. Se você não passar por este caminho, por este lugar, pela bacia, pelo lavar, pela purificação, pela santificação, você não pode entrar, o sacerdote não podia entrar no santo lugar sem primeiro se lavar. E aí Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticado por nós. Esta obra não vem de nós, veio de Deus, veio de Cristo Jesus. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa pia de bronze, ela era feita, né? Ela era feita do bronze dos espelhos das mulheres. Espelho, ele sempre reflete a imagem, é uma sombra, é um refletir de uma imagem, e nós temos que refletir Deus, nós temos que ter uma consciência, uma purificação. Quando nós olhamos para as águas e viu o espelho, nós olhávamos a nossa imagem, a imagem de um homem pecador que, por causa da obra, né, redentora, agora nós conseguimos olhar e ver que nós somos purificados. Isso aqui representa uma limpeza e purificação, né? Uma pureza espiritual. É uma purificação. Nós temos consciência agora de pureza. Tínhamos consciência do pecado, mas agora fomos lavados, fomos justificados, fomos purificados. 1 Coríntios 6,11, que diz: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. A lavagem da água tem a ver com purificação, com santificação. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que eu preciso entender é que após o altar de holocausto, que é a morte do meu eu naquela cruz, agora eu tenho que continuar. E eu tenho que ir para o segundo utensílio. E agora eu tenho que entender que eu iniciei, agora eu preciso continuar. Hebreus 12:14, que diz assim, que segui a paz com todos. Aonde eu consegui a paz? A paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é essa paz que excede todo o entendimento. A paz com Deus é aquela paz que agora o muro foi quebrado e agora eu não vou receber mais o juízo, porque já aconteceu no altar de holocausto. Então eu tenho a paz de Deus, a paz.
segui a paz. Eu iniciei lá no altar, com todos, e a santificação. Aqui já tem a ver com a pia de bronze, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem santidade, sem santificação, sem um processo de pureza, eu não vou conseguir entrar no santo lugar. Eu não vou ver Deus. Então, é um estilo de vida. Ela me dá acesso a outra porta. Agora eu tenho consciência, eu tenho acesso à verdade e eu vou entrar no santo lugar. Mas eu preciso passar primeiro pelas águas, pela bacia, pela pia de bronze, batismo nas águas. Lembra que o povo de Israel, ele sai, passa nos umbrais da casa, eles saem justificados, né? Eles saem por causa da oferta do cordeiro, né? Pelo sangue dos umbrais, e aí eles passam pelo Mar Vermelho. E ali é o batismo. A palavra de Deus fala que eles foram batizados no Mar Vermelho e na nuvem. Então tem uma realidade para chegar até aquilo que Deus tem. Então, sem passar no átrio, aqui no átrio, sem eu passar no átrio pelo altar de holocausto, que representa a cruz, representa eu negar o meu eu, matar a minha vontade, eu não vou me conseguir entrar aqui no segundo, passar pelo segundo utensílio, que é purificação, santificação. E se eu não fizer isso, se o sacerdote não se purificasse aqui, ele não tinha, era proibido o acesso à verdade. Ele só entrava no caminho. Mas para entrar na verdade, tem que se purificar. E aqui nós concluímos esse lugar, né, do átrio, né, com a pia, com o altar de sacrifício ou de holocausto e a pia de bronze. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos entrar no santo lugar.